tá? Porque às vezes as pessoas estão mortas e não sabem. Tá mal, né, amiga? Tá mal, né? Tá na escola ainda, pensei que tu tava fazendo em casa agora. Eu não vinha em casa, eu não vinha pra cá hoje. Mas aí começou a chover, eu fiquei com medo. Entendi. A internet é assim, quando chove, fica assim, ó. Parece um robô. Entendi. Aí Tá eu bom. fiquei com medo, aí decidi vir, mas semana que vem tem isso não. Se bem que eu É, dei aula de boa essa semana lá em casa. Meu computador que tá meio ruimzinho. Mas, em geral, eu dei aula de boa na internet. Mas eu sempre fico com medo, porque é muita sobrecarga, né? é, Já pensasse, amiga? Todo mundo tá assistindo aula pela internet. verdade. Então, é uma sobrecarga. Tem Meu pouca Deus. gente hoje, né? Cadê esse povo? Olha, gente, aparece tragadeira. Tem pouco, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Só 17. Porque Pouca gente. quando choveu, tem internet que não tá muito boa, sabe? Aí cai. Aí aquela situação, quando tu perguntar, eles têm que responder no microfone, de preferência. Caso o microfone esteja com defeito, aí responde no chat. Porque se o aluno não responder nem no microfone, nem no chat, eu vou notificar. Hum. Gente, eu passei a atividade, não foi? Cadê as meninas que falam comigo? Cadê o povo? Apareceu gente. Oi, Dani. Oi, obrigada. Eu passei uma tarefa para vocês, não foi? E aí, Dani? E aí? E aí? Sara, fala aí, eu passei uma tarefa para vocês, não foi isso, gente? Para vocês Oi. falarem de lá, do processo revolucionário. Nicolas continua sem áudio, Érica? Então vamos começar. Antes de eu começar a aula, eu vou. Ele responde no chat, viu? Tá. Eu vou. Coitada, essas respostas são grandes. Como é que eu vou responder no chat? Vamos lá. Cadê Luísa? Cadê Luísa? Tô aqui, Dani. Luísa, lê aí o enunciado que eu perguntei. Mulher, tá falando de quê, mulher? Da tarefa, é? Uhum. O enunciado, não foi eu Calma. não botei pesquisa ou foi Minha resumo, alguma filha, coisa assim. eu faltei, mulher. Eu Sim, mas tem não isso escrevi nada, não. não. Fica disponível para vocês. Todo dia tem agenda diária. Quem vai? E eu não fiz, eu não coisei, não. João Lucas. Bora, João Lucas. Eduardo fugiu logo. Alô, alô, Dani. Bora, liga aí. Pera aí, qual quesito? Foi quesito ou foi para vocês fazerem Não, foi. o processo revolucionário? Foi. Foi, eu fiz. Pera aí, deixa eu procurar, que eu ainda tô procurando. A gente vai ter que ir por partes, né? Senão vai ficar muito grande para tu falar. Eu vou botar para tu falar sobre o processo que levou Vargas no poder. Que aí tu vai falar das insatisfações Qual? e até a Revolução de 30. Vai. O processo que levou Vargas ao poder. Pera aí. Getúlio Vargas chegou ao poder através da Revolução de 1930. Essa revolução aconteceu porque Getúlio Vargas havia perdido as eleições daquele ano para o candidato paulista Júlio Prestes. Inconformados com as fraudes eleitorais, Getúlio e seus aliados resolveram tomar o poder e à força. Por isso começaram a revolução em vários cantos do país. No fim do seu mandato, ele deu um golpe e decretou a ditadura Vargas. E também tem, é porque eu tinha esquecido de colocar aí, mas eu coloquei depois, que foi muito decisivo, também foi muito, como é que posso dizer, impactante também nesse fato, a morte de João Pessoa, que ajudou Influenciou muito. diretamente para Vargas chegar no poder. Eu só E vou eu não discordar. botei, foi praticamente o fato principal e eu esqueci de colocar. Tá, eu só vou discordar que aí ele instaurou uma ditadura. A ditadura vai vir com um Estado novo, quando ele vai criar o Plano COI, tá? Ele criou um governo centralizador, um governo autoritário, mas a ditadura só vem com um Estado novo, tá certo? Tá bom. Quem pode falar sobre a Revolução Constitucionalista de 32? Pedro Henrique?
Obrigada, viu, João Lucas? Pedro Henrique. Sara, Pedro Eugênio, Eduardo, Alice. Não tem essa de faltar não, gente, porque tem agenda online para vocês. É que eu falo de novo, eu fiz também. Deixa eu ver se mais alguém, senão você que está arrasando aí. Luísa não fez. Emily, fez Emily. Gente, o processo revolucionário de Vargas, ele não é fácil, tá? Eu estou fazendo ele bem pausado para poder a gente ver processo por processo. Revolução de 30, revolta constitucionalista de 32, a Constituição, aí eu quero entrar agora, a divisão do AIB, a ANL, aí eu queria entrar hoje no plano POE, mas eu quero que isso esteja bem firmado na mente de vocês. E pelo visto, vocês não fizeram nada. Tá? Revolução de 30, João Lucas já falou. Quem vai falar sobre a Revolução Constitucionalista de 32 ou a Revolução Paulista de 32? Quem é que vai falar? Nossa. Vai, João Lucas, por favor. Deixa eu ver. O descontentamento dos grupos oligárquicos, liderados pelos paulistas, marcaram o início da Revolução de 32, em São Paulo. Os objetivos deste levante eram a convocação de eleições para os cargos executivos e para a formação de uma nova Assembleia Constituinte. Diante da recusa do governo, os paulistas pegam em armas, mas a revolta foi sufocada por Getúlio Vargas. De todas as maneiras, um ano depois, era instituída a Assembleia Nacional Constituinte, que promulgaria a nova Carta Magna e elegeria como próprio presidente o próprio Vargas. Perfeito, João Lucas. Perfeito. Quem pode falar sobre o governo constitucional de Vargas? Quando já não era através do golpe de 30, quando teve eleições indiretas e utilizando o texto constitucional já. Quem pode falar sobre esse governo constitucional de Vargas? Quem? Alice, Gabriel. Cadê Gabriel? Eu estou sem áudio. Se não falar, tem muita coisa para digitar. Aí fica complicado, gente. Dá uma aula assim que é só 2, 3 alunos que participam e o resto não. Deixa eu ver. Aí nós falamos sobre o governo constitucionalista. João Lucas, você fez o governo constitucionalista? Governo constitucional, desculpa. Você falou sobre o governo constitucional? Eu lembro de ter feito, só que eu não tô achando. Acho que eu arranquei a página sem querer. Deixa eu ver. Pois aí. Quando Vargas chegou pelo poder através da eleição, não é isso? Para o mandato de 4 anos, ficou concentrado também por ser um governo centralizador, radical, criava-se aquela expectativa que fosse um governo democrático, mas na verdade foi um governo que já estava dando sinais que seria de centralização, não? Não, eu fiz não. Então, deixa eu botar. A ANB e a ANL, quem fez? A ANB e a ANL. Sara. Sara pode falar sobre o governo constitucionalista, constitucional? Sim. Bora, Sara, desenrola. Foi a fase do período em que Getúlio Vargas esteve na presidência que abrangeu os anos entre 1934 e 1937. Essa fase do governo de Vargas, apesar do nome, foi marcada pela radicalização da política brasileira a partir da atuação de diversos grupos políticos, bem como pela centralização do poder aplicada aos poucos, o que levou à construção do Estado Novo. Isso mesmo. O governo constitucional de Vargas foi um prenúncio do que viria com a ditadura do Estado Novo. Era um governo que tinha o ânimo de ser constitucional, de ser democrático, mas na verdade ele se mostrou o quê? Centralizador, como ela falou, radical. Era já um prenúncio de que viria aí no Brasil, né, de que a política no Brasil viria através de um governo ditatorial, que era muito o que estava rolando lá na Europa, estava rolando os regimes totalitários e, na verdade, influenciou diretamente aqui no Brasil.
Muito bom, Sara, gostei. Aí, nesse período do governo constitucional, surgem, como eu mostrei aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui. Na época do governo constitucional, surge esses dois grupos políticos, né? O AIB, Ação Integralista Brasileira, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Quem vai falar? Quem vai falar? Pedro Henrique. Pedro Henrique, Maria Eduarda, Sabrina, Thalisson. Participem da aula, minha gente. Oi. Thalisson. É, Fale sobre a diferença entre a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora, que eu pedi na última aula. a AIB era a Ação Integralista Brasileira, foi um movimento ultranacionalista com base no fascismo e tinha o slogan Deus, Pátria e Família. A ANL, a Aliança Nacional Libertadora, foi um movimento de caráter anti-imperialista, antifascista e anti-integralista, com base no comunismo. Isso. Aqui no quadro, tá? Obrigada, Thalisson. Aqui, ó, mostra bem no quadro de vocês, ó. O AIB, Ação Integralista Brasileira, ela surgiu, ela tinha influência do fascismo lá do Mussolini, instaurou lá em 1922. Tinha aquela questão do nacionalismo, que é uma característica dos regimes totalitários, nacionalismo exacerbado. Aí o tema, Deus, Pátria e Família, mostrando que aquela questão nacional, aquela questão do exército, parece mais uma coisa voltada para o militarismo. Eles, muito pelo contrário, eram completamente contra o comunismo, né? Souberam explorar o medo e a insatisfação das classes mais baixas, que tinham problemas econômicos, e aí conseguiram conquistar um grande número de adeptos. Do outro lado estava a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que coloca, enquanto aqui tinha Plínio Salgado como principal líder, a ANL é aquele que era considerado Cavaleiro da Esperança, lá na coluna Prestes, Luiz Carlos Prestes, que tinha a influência do comunismo e era o contrário, eles eram antifascistas. Enquanto o AIB era anticomunista com tendência fascista, a ANL tinha como intuito, influência, o comunismo e era antifascista, ou seja, eram dois extremos. Então, a ANL, ela tinha essa versão voltada para o comunismo, o tema é pão, terra e liberdade, e aí Prestes foi lá para a União Soviética, conheceu a doutrina do comunismo, chegou a morar lá em Moscou, veio para o Brasil, inclusive acabou casando com uma mulher chamada Olga Benário. Assista um filme que tem na Netflix, você vai entender muito sobre aquela postura radical de Vargas, sobre o radicalismo dele, a perseguição aos seus opositores políticos, tanto que ele prende Vargas, prende Olga, ele inclusive devolve Olga para Olga de origem alemã, acaba morrendo no campo de concentração para mostrar como ele era um chefe radical. Peraí, olha o chefe, cadê? João Pedro. AIB, ANL, AIB era Ação Integralista Nacional, Política Fascista, ANL, Aliança Nacional Libertadora, Orientação Política Comunista, isso mesmo. Os integralistas defendiam a propriedade privada, os comunistas a tomada do poder pelo povo, indicando que a classe dos patrões seria os bancários. Tá certo? Tá bom. Tá certo aí. Tem mais alguém que quer falar aí? Uma nova mensagem. Tá certo? Tá certo, tá certinho. Nada não. Bora lá, deixa eu tirar isso aqui. Já falei sobre isso, já falei sobre isso. Falei sobre isso, já falei sobre isso, já falei. Também falei da última aula sobre a Internacional Comunista, isso. Que foi um verdadeiro fracasso. Após a ANL ser declarada ilegal, porque Vargas era um governo, ele era um centralizador, né? Ele era um líder político radical. Os opositores, ele acaba colocando o PCB, assim como a ANL, na clandestinidade. Então, vira ilegal. Aí, o que acontece? Em 1935, existe um projeto, um movimento para derrubar o Vargas do poder. Esse movimento recebe o nome de Intentona Comunista.
que ocorreu entre dia 23 e 27 de 1935, em 3 cidades brasileiras, Recife, Natal e Rio de Janeiro, tá? Como fracassou, porque era um movimento que não tinha uma boa estruturação, aqui como eu coloquei, ó, chegou a ser chamado de intento insensato ou plano louco. Então, foi uma catástrofe em zona comunista. E aí, o que acontece? Diante da oposição dos opositores, Vargas, já com aquela ideia de centralização da radical, ele acaba aumentando a repressão aos opositores. Deixa eu ler aqui para vocês. Ó. Após a ANL ser declarada ilegal, militares e civis comunistas tentaram um golpe para tirar Getúlio do poder. Por que comunista? Porque a ANL tinha como fundamento a doutrina comunista em oposição ao fascismo. Esses levantes ocorreram em 3 capitais, aqui, ó, Natal, Recife e Rio de Janeiro, entre 1935 e 1936. Foi derrubado porque era completamente mal articulado. A tentativa fracassou e deu aqui, ó, o nome do plano chegou a ser chamado de intento, que é tentativa insensata, ou plano louco. Depois disso, aí, meu velho, Vargas aumenta a sua centralização, acrescenta ainda mais a repressão aos seus opositores, e aí o que é que vai rolar? Vai rolar que a gente está começando a ver surgir no Brasil um líder totalitário, que, como eu já falei para vocês na última aula, era algo que acontecia na Europa. Tanto que a AIB, ela tinha como influência o fascismo lá de Mussolini, um líder extremista totalitário, tá? Deixa eu ver qual foi o vídeo que eu coloquei aqui para vocês. Não, esse vídeo não quero não. Vamos lá. Plano Cohen. Deixa eu olhar aqui se tem alguma coisa, alguém falando alguma coisa aqui no chat. Não. Vamos lá. O plano Cohen. Ok. O que é que vai acontecer? Presta atenção. Vargas não é eleito, dá o golpe de 30, tem a Revolução de 32, exige de Vargas uma carta magna na Constituição, ele faz essa Constituição, ele é eleito pelo governo provisório, não é isso? E aí, a gente está achando esse período aqui, ó, nesse governo, ele é eleito por governo constitucional, esse governo constitucional já estava dando a intenção que Vargas seria um centralizador, que seria um governo autocrático, que seria um governo que se preocuparia principalmente em governar por questões... deixa eu parar aqui, vocês estão me vendo, minha gente? É que eu não estou conseguindo me ver, não. Faz um legal aí, quem puder botar um legal aqui no chat. Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo, pessoas? Sim, ok. Obrigada. Uma pessoa decidiu falar comigo. Por que eu não estou conseguindo ver vocês? Por que eu não estou conseguindo ver vocês? Porque eu sou analfabeta digital? Porque eu sou analfabeta digital. Mas eu já não consigo. Ah, agora. Aí o que vai acontecer? Vou repetir. Vargas não eleito, golpe 30, utiliza aquela questão política lá de João Pessoa, assume o governo do Brasil, um golpe de 1930, se ele não foi eleito democraticamente, então foi um golpe. Não é isso? Começa a governar por uma fase de governo chamado governo provisório, olha aqui, ó. Bora, gato. Ó. Governo provisório, governo da Revolução de 30. Em 32, vem a Revolta Paulista, ou a Revolução Constitucionalista, ou a Revolução Paulista de 32, tá tudo certo? Que quer o quê? Diminuir os poderes de Vargas, tirar o interventor pernambucano para botar o interventor paulista, não é isso? Interventor não, uma eleição. Ele quer tirar o interventor, que é uma eleição. É que ele quer também, achando que novas eleições, São Paulo voltaria para o poder executivo do Brasil, corroborando com aquilo que já existia, que era a política do café com leite, que centralizava principalmente no estado de São Paulo. Então, ocorreu a Revolução de 32, a Revolução não conseguiu derrubar o governo de Vargas, mas conseguiu o que queria, que era principalmente ter eleição para governador e uma carta magna, uma Constituição. E aí, Vargas chama uma Assembleia Nacional Constituinte e faz a Constituição 34. Por essa Constituição, ele concorre à presidência e é eleito de maneira indireta. Então, essa fase do governo aqui é chamada de governo constitucional. Por quê? Porque estava dentro do parâmetro da lei.
está dentro do parâmetro da lei, é um governo constitucional. Mas já nessa Constituição 34, né, nesse governo constitucional de Vargas, ele já mostrava, como Sara falou, um governo centralizador, radical, autocrático. Ele já estava dando o prenúncio daquilo que estava inspirando ele, principalmente dentro do cenário europeu. Nesse governo constitucional ocorreu em 35, que eu acabei de explicar para vocês, ó, a intentona comunista, que eu também falei na aula passada, né? Foi uma tentativa de instauração do comunismo no Brasil e, consequentemente, da derrubada de Vargas do poder, que ocorreu em 1975 em 3 cidades brasileiras, Recife, Natal e Rio de Janeiro. Foi um fracasso. Foi um fracasso. Aí o que acontece? Mas ela deu a Vargas, ó, o pano para a manga que ele queria. Vamos recapitular. Vargas não foi eleito, mas o seu vice foi assassinado. Opa! Pretexto para ficar no governo do Brasil, através de um golpe. Aqui a gente vai ver a mesma coisa. Vai criar um plano falso, um plano que dizia que os comunistas iriam invadir o Brasil, chamado Plano Cohen, e diante da ameaça do comunismo, opa, quem é que vai deter isso aí? Getúlio Vargas. Deixa eu colocar para vocês aqui. Deixa eu achar. Eu falei sobre isso. Então, vai acontecer o quê? Em meados de 1937, olha aqui, ó. Após 8 anos no poder, Getúlio deveria seguir a Constituição e fazer o quê? Abrir eleições. Sendo que essas eleições não seriam diretas. Essas eleições seriam diretas, ou seja, teria participação popular nessas eleições para presidente da República. Até então, Vargas se mostrou que iria seguir todo o parâmetro constitucional. Mas, dentro da estrutura do poder, da intentona comunista, etc., dava a ele a oportunidade de se manter no poder e afastar a esquerda do poder. O que acontece? Acredita-se, ele começa a disseminar por aí, que os comunistas vão invadir o Brasil, tá? Que eles iam colocar fogo nas igrejas, iam libertar os presos, iam saquear, seria um caos que seria pelo comunismo, porque acreditava-se que a instalação do comunismo podia vir por uma revolução. Então, para justificar o golpe, ele usou a desculpa de um plano falso, que é chamado de Plano Cohen, que é esse aqui, ó, Plano Cohen, que por meio desse documento anunciou que um terrível golpe dos comunistas que iriam invadir o Brasil, como eu já falei aqui, ó, iam trazer incêndio, tocar fogo nas casas, nas igrejas, em órgãos públicos, iam matar qualquer autoridade que tentasse barrar a revolução, seria mais sangrento até mesmo do que a própria Revolução Russa, que implementou o socialismo. Então, criado nessa falácia, em um documento falso, Vargas se manteve no poder. Por quê? Diante de uma ameaça, né, que ocorreu lá em 1937, quem é que poderia proteger o Brasil dessa invasão do comunismo, desse grupo que iria trazer o terror para o Brasil? Getúlio Vargas. Então, diante desse plano, né, no qual ele assume o governo do Brasil, aí sim, de uma maneira ditatorial, ele dá início ao que a gente chama de Estado Novo. Eu coloquei aqui em algum lugar. Ele coloca os partidos na ilegalidade, né? Por quê? O que é a característica de um regime ditatorial centralizador? Não existe pluripartidarismo. Então, o que ele faz? Os demais partidos, ele já diz, ó, não vai ter, não. Não tem mais partido nenhum. Fez Congresso Nacional e assumiu o Brasil de uma maneira ditatorial. Ó, vou repetir, teria uma campanha eleitoral em 1938, seria o governo democrático, era o que dizia a Constituição, 34 aqui, ó. A Constituição. Mas acontece... Bora, gato. Aqui. Não, é isso. Ó, teria eleições, até então Vargas mostrou que a eleição ia fluir, mas aí ele elaborou uma estratégia junto com seus aliados e diz que os comunistas vão invadir o Brasil, um suposto plano comunista, iriam invadir o Brasil. Vai gerar uma maior insegurança e isso faz com que os diversos setores da sociedade possam apoiar
o governo Vargas, que deixava de ser democrático, uma vez que não teria eleição, ele continuaria no governo do Brasil em prol da defesa da sociedade, da instalação, da invasão do comunismo, porque disseminou a ideia de que o comunismo iria ser invadir o Brasil. Ele vai lá, né, no programa de rádio, o rádio era muito utilizado para passar as notícias, era um meio de comunicação com a população. Ele vai lá na Voz do Brasil e assim afirma que vai continuar na presença do Brasil diante dessa ameaça que estava proposta no plano esse que nunca existiu. Foi um documento forjado. Quais as consequências? Serviu de pretexto para o golpe de 10 de novembro de 37, decretando, fechou o Congresso Nacional, não existe casa da democracia. Colocou os partidos na ilegalidade. Cadê que eu coloquei aqui? Não coloquei. Ele coloca os partidos na legalidade, unipartidarismo. Já é uma característica do regime ditatorial. Segundo, ele fecha o Congresso Nacional. Ele fecha o Congresso por quê? Porque é ele que vai gerenciar toda a estrutura do poder executivo, através de um golpe de Estado, que a gente chama de Estado Novo. Dani, então quer dizer que teve 2 golpes? Teve um golpe dentro do golpe. O golpe de 30, ele se mantém no poder, depois ele vem para o governo do Brasil de uma maneira democrática, através de votação indireta, e aí no ano de 1937, o ano seguinte seria o ano de que ele sairia do poder pelo processo democrático normal, mas aí cria esse plano falso e o que ele faz? Ele assume o Brasil novamente através de um golpe, agora sem nenhum tipo de auxílio para executivo. Não tem legislativo, não tem partido político de oposição, muito pelo contrário, ele vai implementar uma política de perseguição aos seus opositores políticos. Deixa eu colocar aqui. O Estado Novo, aqui, deixa eu botar um ponto aqui, porque você não está vendo isso. Em novembro de 1977, sob o pretexto de combater o comunismo no país, Getúlio aplicou um golpe de Estado com apoio de diversos setores políticos. Por quê? Existiam diversas classes que estavam insatisfeitas com a possibilidade de uma nova eleição que pudesse colocar partidos de esquerda no governo do Brasil. Copiar. Vou mostrar para vocês aqui uma reportagem da revista Acho que Aventura na História. Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu botar aqui. Aqui. Deixa eu mostrar. Aqui. Aventura na História, na mão de Getúlio Vargas, o Congresso ficou fechado por 9 anos. A Casa da Democracia foi fechada. Por quê? Líder autoritário, ditadura, a implantação do Estado Novo. No dia 10 de novembro de 1937, o então presidente fechou o parlamento e instaurou uma ditadura nacionalista, lembra do AIB? A influência nacionalista, a influência fascista e sangrenta. Por quê? Quem se opôs ao governo poderia ser preso, até mesmo morto. Em 1987, o então presidente constitucional, Getúlio Vargas, que assumiu a revolução e derrubou o presidente paulista Washington Luiz, que a gente já estudou isso, declarou em rede nacional, usou a Voz do Brasil, o rádio era muito comum como meio de comunicação, e instaurou um regime ditatorial que ficou conhecido como Estado Novo, que durou até 1945. Esse governo foi marcado pelo autoritarismo, nacionalismo e anticomunismo. Vê que regime totalitário. Rolava o quê? Rolava lá na Europa os governos totalitários, por exemplo, como o fascismo e o nazismo, que tinham o quê? Essas características. O autoritarismo, o nacionalismo exacerbado, o unipartidarismo, o anticomunismo. Então, a gente tinha as mesmas características do governo de Vargas aqui, desse regime ditatorial, a gente vislumbra também das ditaduras que ocorriam lá na Europa nesse mesmo período.
Na declaração via rádio, manifestação da nação, foi declarado que o novo regime foi instaurado com o compromisso de reajustar organismos políticos às necessidades econômicas do Brasil, afastar a ameaça comunista. Era a melhor defesa. Qual seria a melhor defesa? Seria que ele se perpetuasse no poder, mesmo que através de um golpe, mesmo que através de força arbitrária. Com a instauração do regime, centrado em Vargas, foi declarado o fechamento das duas casas do Congresso, a Câmara de Deputados e Senado. Ou seja, ele estava tomando todo o poder executivo do Brasil, que não possuía qualquer partido, aqui, dando primazia completa ao executivo. O que não possuía qualquer sigla partidária, o Brasil se tornava uma autocracia. E o que é autocracia, Dani? É um governo absoluto, um governo autoritário, um governo centralizador. Então, foi isso que aconteceu. Utilizando a ideia de que um plano que os comunistas iriam invadir o país, iriam invadir o Brasil, é o plano Collor, um plano falso, um plano forjado. Ele consegue diversos aliados, principalmente as camadas, a média, como é que chama? A classe média. E aí o que ele faz? Ele se mantém no Brasil, ele se mantém no governo do país, através de um golpe que se chama Estado Novo. Então aqui, deixa eu mostrar para vocês. Agora a gente finaliza aqui. Agora a gente finaliza aquela parte do governo de Vargas aqui. Deixa eu mostrar. Revolução de 30 já vimos. Revolução de 32 já vimos também. A Constituição de 34 vimos. A Titula Comunista vimos na aula passada e eu já revisei. Fracasso. Mas aí o que mostrou? Mostrava a ameaça comunista. Em 37, ele cria esse plano forjado, porque a eleição final seria em 38. E aí ele dá o golpe de Estado e assume o governo de uma maneira ditatorial. E esse período de governo ditatorial no Brasil a gente chama de Estado Novo. Perguntas? Perguntas? Menina, é outro. Não, nenhuma. Oh. Eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Próxima aula eu vou falar sobre o Estado Novo em geral, vou falar sobre como ele governava no Estado Novo, vou falar sobre o trabalhismo, vou falar do uso da mídia, como ele utilizava, o primórdio do populismo no Brasil, mas enquanto isso, peguem um caderno aí que eu vou ditar umas questões. Vou passar agora, já estou passando, Pedro Eugênio. Bora que eu vou ditar. Não, eu estou falando aqui só, ninguém responde nada, não sei o quê. Bora arrochar a tarefa desse povo. Primeiro quesito. Vou entrar em contato com o responsável para avisar. Primeiro quesito. Bora lá? O que foi o tenentismo? Estou anotando aqui também, porque senão não vou me esquecer. O que foi o tenentismo? Certo? Bota o que foi o tenentismo e quais eram suas principais críticas. Segundo, escreva sobre a coluna Prestes. Escreva sobre a coluna Prestes. Seus objetivos e o seu desfecho. Seus objetivos e o seu desfecho. Terceiro, relacione os efeitos da crise de 1929 com o Brasil.
Quarto, contextualize o fim da Primeira República. Quinto, explique o golpe de 1930. Sexto, o que foi e quais as exigências da Revolução Constitucionalista de 1932. O que foi e quais as exigências da Revolução Constitucionalista de 1932. Repete o terceiro. Relaciona os efeitos da crise de 1929 com o Brasil. O terceiro, tá? O terceiro. Relaciona os efeitos da crise de 1929 com o Brasil. O último agora foi o que foi e quais as exigências da Revolução Constitucionalista de 1932. O livro de vocês não tem, mas eu falei para vocês, e quem não lembrar pode pesquisar para escrever, para falar sobre o movimento do MMDC. Escreva sobre o MMDC. Oitavo, caracterize o governo constitucional de Vargas. Caracterize o governo constitucional de Vargas. Nono, que estava contido na Constituição de 1934. Estava contido na Constituição de 1934. A última palavra do sexto, 1932. O que foi e quais as exigências da Revolução Constitucionalista de 1932. Aí o sétimo, escreva sobre o MMDC. Oitavo, caracterize o governo constitucional de Vargas. Nono, o que estava contido na Constituição de 1974. A última palavra do sexto foi essa. O que foi, acho que quais as exigências da Revolução Constitucionalista de 32. Ok, continuando. Décimo. Faça um quadro comparativo. Faça um quadro comparativo entre o AIB e a ANL. Décimo primeiro. O que foi a intentona comunista? E o 12º, amores mio, amore mio. O que foi o plano Cohen? E que fato sucedeu após
a denúncia do mesmo. Que mesmo? O plano COI. O que foi o plano COI e que fato sucedeu a denúncia do mesmo. É um plano que dizia que os comunistas invadiram o Brasil, Parará. Gente, deixa eu pedir a vocês uma maior participação na próxima aula, gente. As aulas remotas, as aulas online já não são muito fáceis, né? Mas a gente encontra nas outras turmas até uma participação, diálogos que perguntam, me respondem. A aula fica muito mais participativa, faz lembrar quando a gente estava presencialmente. E aí fica uma aula monótona, fica uma aula que só o professor blá, 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 blá. Eu não sei se vocês estão entendendo ou não. Aí, estão entendendo? Aí aparece uma penada e coloca ali, não. Aí, vê se consegue, né? Se está com o celular ruim, vê se consegue mudar para a hora da aula, para pelo menos ter uma participação. Sim. Para a gente conseguir ter uma interação melhor. Nas outras salas, eu não estou pedindo nem para fechar mais o microfone. Érica, tanto no sexto, no sétimo, oitavo, eu digo, olha, eu vou deixar o microfone livre e vocês só colocam no mudo. Quando você quiser falar, você fala como se fosse sala de aula. Porque aí os meninos podem participar, fica uma aula mais dinâmica, né? Aqui Eduardo, obrigada pela aula incrível de hoje. Ah, eu vou printar, Eduardo, vou tirar uma foto, eu sou assim. A gente fica sem saber, fica perdido, o professor fica perdido sem saber se eles estão entendendo. Porque isso aí, na verdade, é conteúdo de prova, né? Quando tiver com dúvida e quiser tirar, aí não vai mais poder. Que é bom para eles, é bom para mim, é bom para a aula, é bom para o grupo, né? Uma participação, que todo mundo converse, brinque. Porque, olha, na sala hoje a gente botou música, na outra sala hoje a gente falou sobre pandemia, os meninos falaram sobre medos e tal. Aqui eu fico tão presa, assim, porque eu só falo só, vou falar sozinha, minha gente, tudo bom, eu sou blogueira, eu sozinha. Eu vou passar isso para a direção, né, que eles me pediram, né, para ver o que ele pode fazer. Deixa eu primeiro ver se eles conseguem, assim, por consciência, né, vou participar da aula e tal, porque é tão chato a gente pedir, ligar para papai para pedir para não participar. Eu falei para eles que eu não queria fazer esse serviço, mas assim, eu fui, né, assim, você liga. Se a professora perguntar para tal aluno e ele não responder nem no microfone, nem responder no chat, você notifica e liga para o responsável. Eu disse para eles que eu não queria fazer esse serviço. Não é, minha gente. É chato, entendeu? Agora, assim, hoje choveu, teve esse probleminha de internet, eu vou levar isso em consideração, né? Mas a partir de segunda-feira, se continuar, você implorar, porque todos os professores ficam implorando, amiga, para eles falarem, aí demora. Tem gente que começa a aula, termina, não diz nada. Porque não diz. Então, fica difícil saber se esse aluno, de fato, está assistindo a aula. Então, deixa eu botar aqui, Érica, aqui, o Eugênio botou aqui. A resposta do sexto, a pergunta do sexto do nono. O sexto é, o que foi e quais as exigências da Revolução Constitucionalista de 1932? Pode botar o que foi e quais as exigências da Revolução de 32, que eu já vou saber que é a Revolução Constitucionalista. E o nono, o que estava contido na Constituição de 1934. Não precisa mandar para mim pelo Instagram, não. Na próxima aula, eu acho que todo mundo vai ter essa consciência e fazer uma participação. Falar que ele faz nas outras salas, ou então, pelo menos, colocar alguma coisa ali no chat. Tá certo? Bom, gente, bom final de semana. Desculpa ter passado um pouco do tempo. Deus abençoe vocês. Se cuidem. Beijo. Beijo. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Segunda-feira a gente retorna, tá? 7h30.